no mercado de treinadores brasileiros. O primeiro nome que a gente ouviu foi o do Guto Ferreira. Vamos ver se o Jaime traz mais alguma novidade aí nesse sentido. Bom dia, bem-vindo ao Redação. Bom dia, Barreto. Um abraço aos colegas de bancada, a todos que nos acompanham. Conversei, inclusive, agora há pouco com o Ricardo Drubsky, novo diretor de futebol do Cruzeiro. Ele começa agora a trabalhar nesse novo nome. Não me revelou os nomes que ele pretende trabalhar nesse início, mas pelo que já apuramos nos bastidores nos últimos dias, o Cruzeiro trabalha com os nomes do Guto Ferreira, pela experiência que ele tem com Série B, subiu com o Internacional, subiu com Bahia, subiu com Ponte, né? Tem uma experiência legal aí com acessos da Série B para a Série A, e o Enderson Moreira. O Enderson Moreira que subiu com o América, que foi campeão de Série B com o América, e no ano que o Internacional também disputava a competição. O Enderson que já foi campeão também com o Goiás, é outro treinador com experiência em disputar a Série B e ter sucesso na Série B. Esses seriam os dois nomes mais fortes para assumir a equipe do Cruzeiro. Talvez algo possa mudar agora que o Ricardo Drubsky assumiu, mas não creio nisso. O Ricardo Drubsky, inclusive, por exemplo, trabalhou com o Enderson Moreira no América. Os dois se conhecem, os dois têm uma boa relação. O Enderson está no Ceará, tem a questão da multa para sair de lá, mas a informação que a gente tem é que não seria uma multa tão alta. Só que nesse momento do Cruzeiro, qualquer quantia é um problema, né? O Cruzeiro já vai ter que pagar uma multa porque demitiu o Adilson, aí teria que pagar uma outra multa para contratar o Enderson Moreira. Talvez por esse aspecto, o Guto Ferreira, que está livre no mercado, saiu em fevereiro do Sport, talvez esteja um pouco à frente do Enderson Moreira para poder assumir a equipe do Cruzeiro. Uma outra notícia que vem do Atlético, já trazendo informações, futebol parou aqui, não estamos tendo os jogos, mas os clubes estão treinando, Atlético e Cruzeiro estão treinando nos profissionais, sem acesso para a imprensa e visitantes, dispensaram jogadores das categorias de base e do feminino, só os profissionais estão trabalhando tanto no Atlético como no Cruzeiro. E o Atlético agora há pouco anunciou a demissão de 6 profissionais e entre esses profissionais 2 se destacam. Um deles o Chiquinho, preparador de goleiros da equipe do Atlético, preparador de goleiros de seleção brasileira, já teve passagem por seleção brasileira. O Chiquinho, que foi preparador de goleiros do Grêmio, foi demitido hoje. Outro que foi demitido, James Freitas. James Freitas, que depois da demissão do Dudamel, ele trabalhou como interino, foi o técnico interino, inclusive no clássico que o Atlético venceu o Cruzeiro por 2-1. Dessas 6 demissões, esses 2 se destacam, não fazem mais parte do Atlético. A gente já tem essas notícias para passar nessa manhã de terça-feira aqui no Redação Sport TV. Valeu, Jaime. Obrigado pela participação na redação. No caso do Atlético, parece que é uma reacomodação, porque Sim. O Sampaoli vem com uma comissão. Vem com a galera. Vem com a galera, vem com a turma. Vem com a turma. E no caso do Cruzeiro, o que me chama a atenção é a situação do Enderson, né? Assim, se você pensar em tradição de clubes, Cruzeiro ou Ceará, né? O Cruzeiro tem um nome muito mais estabelecido no cenário do futebol brasileiro. Só que hoje o time da Série A é o Ceará. Em relação ao Cruzeiro, os 2 nomes são 2 nomes que me agradam. Enfim, o Jaime colocou ali todas as condições, a experiência que tem com o fato de você estar com um time grande, inclusive até o Guto Ferreira, que esteve com o Internacional na Série B. O problema maior do Cruzeiro é muito aquilo que o Adilson destacou na coletiva. São 8 pessoas que mandam no clube. Enfim, ele ontem falava, ele pediu o Berrio, a contratação do Berrio, que é um jogador experiente, bicampeão da Libertadores, enfim, para ser o cara de lado. E aí trouxeram o Angulo. Nada contra o Angulo, pode vir a ser um grande jogador. Pode dar até mais certo que o Berrio, a gente não sabe. Mas é um cara jovem, que a tendência de você colocar um jogador muito mais jovem no meio da pressão ali de jogar uma Série B do que vai ser o Cruzeiro, é complicado. Isso. Eu acho que é para ficar no Ceará, né? Sim. Óbvio. Até como exemplo o que aconteceu com o Rogério Ceni no ano passado. Isso. Já tem até o exemplo... No mesmo estado, na mesma cidade. o rival, pronto. Ele falando exatamente... É sinal maior que esse. Se ele aceitar, contrariando todas as evidências.